Meus irmãos e minhas irmãs, o centro da palavra, da liturgia da palavra deste 23º domingo do tempo comum é o gesto de Jesus narrado no Evangelho de Marcos. Pois bem, este Evangelho nos situa Jesus em movimento, anunciando e fazendo acontecer o reino de Deus com gestos e palavras. Este trecho em específico narra o encontro de Jesus com um surdo mudo, acontecido em regiões próximas ao paganismo, para que ficasse patente que o Senhor fora enviado para todos, evidenciando que não faz acepção de pessoas quando anuncia, pois o reino de Deus é para todos. Neste evangelho, ele acolhe um homem surdo, como disse, que falava com dificuldade, e o faz afastando-o da multidão e com gestos precisos lhe devolvendo a audição e a fala. Por fim, o Evangelho faz notar que Jesus insiste em que os discípulos não comentem o acontecido, mas quanto mais recomendava, mais falavam. E o comentário comum era: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos ouvir, aos mudos falar. O que nos sugere refletir este trecho? O que nos sugere refletir esta palavra? Uma primeira reflexão podemos colher assim: ela nos fala do anseio de quem buscava e de quem busca Jesus. Aqui é interessante pensar que quando as pessoas se aproximaram de Jesus, incluindo o surdo, traziam em seu coração os sonhos plantados pelos profetas. Eram homens que tinham uma cultura de fé trazida e nutrida pelos profetas, pelos patriarcas, que se expressavam de forma poética tanto quanto realista. Compreendemos os anseios de quem trouxe o surdo e do próprio surdo que falava com dificuldades, ouvindo o profeta Isaías na primeira leitura, bem como o Salmo que aprofunda essa compreensão. Isaías dizia: dizei às pessoas deprimidas e aflitas, criai ânimo, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos aos cegos, se descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará, se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. Tudo porque, como disse o Salmo, o Senhor é fiel para sempre. O Senhor faz justiça aos que são oprimidos, dá alimento aos famintos, liberta os cativos, abre os olhos aos cegos, faz erguer-se o caído, ama aquele que é justo, protege o estrangeiro, ampara a viúva e o órfão, confunde o caminho dos maus. Esse que realiza tudo isso é o Senhor que reinará para sempre. E todos na multidão constataram que não havia exagero na palavra do profeta e as multidões que acorriam ao Senhor, depois do gesto, não voltaram desiludidas para a sua lida cotidiana. Então, o anseio de quem buscava e de quem busca Jesus, o anseio das pessoas, de cada pessoa na multidão, era sair do sofrimento, era ouvir, era falar, era ser amparado, ser saciado com pão, água, ser cuidado em suas necessidades. Uma segunda reflexão nos sugere pensar no nosso íntimo o cuidado de Jesus com o surdo. Afinal, se o surdo que fala com dificuldade, e se o surdo que fala com dificuldade formos nós? Se formos mudos também? Pois bem, olhando de modo mais específico para o cuidado que Jesus teve com o homem surdo que falava com dificuldade, reparamos o modo como Jesus trata as pessoas, sem espetáculos. Ele toma o homem à parte, afastando-o da multidão, e depois se comunica com o homem. Sabendo que não pode ouvir e nem falar, ele toca os seus ouvidos e, usando a própria saliva, toca a sua língua.
Aquele surdo, não, repito, não podia se comunicar usando os sentidos da fala e da audição. Sabemos o quanto a surdez suscita insegurança em quem tem tal dificuldade, mas Jesus o trata com imenso afeto, com acolhida, toca nele, toca nos ouvidos, para que possa sentir o seu tato. Depois, ele cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Talvez o gesto possa parecer grotesco para nós, mas no Oriente Antigo era atribuído à saliva um poder mágico de curar principalmente a doença dos olhos. Aqui Jesus não lhe atribui nenhum poder mágico. Aqui ela é a expressão de Jesus que se comunica com o homem que está bloqueado e depois suplica a Deus, Éfata, que quer dizer abre-te. E como disse a palavra, imediatamente seus ouvidos se abriram e sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Então, pensar no nosso íntimo o cuidado de Jesus com o surdo é pensar que Jesus cuidou do homem surdo que falava com dificuldade, curando-lhe e abrindo-lhe a audição e a fala. Jesus cuidou concretamente do homem, ajudando a superar o que impedia de se abrir a Deus, ao próximo e a si mesmo. Uma terceira reflexão que podemos colher dessa palavra é uma reflexão que nos sugere pensar sobre a nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus, com os outros, com a criação e consigo. É interessante pensar que os ouvidos do surdo se abrem, a língua solta para o homem antes escravo da insegurança e do medo. Naquele homem estão todas as nossas fragilidades e inseguranças, nosso isolamento e traumas que nos fecham ao relacionamento autêntico e livre com Deus, com as outras pessoas, com a criação e consigo, conosco. Ou seja, os relacionamentos fundamentais para o ser humano. A surdez e a mudez implicam em um fechamento que precisam ser trabalhados, superados, pois podem nos isolar em um mundo fechado que não nos permite ver quem somos, não nos permite pensar para que existimos, o quanto somos fechados, o quanto somos amados, melhor dizendo. Este isolamento nos pode fazer não conhecer, nos pode deixar ignorantes da nossa dignidade e grandeza de ser humano, dignidade que nasce do fato de sermos filhos de Deus. Esse isolamento pode gerar uma visão distorcida, reduzida, baixa e às vezes ruim e confusa de si mesmo. Jesus cura o homem e o liberta do que impede de ouvir e falar, de amarras que poderiam mantê-lo fechado em si. Esta cura atinge a pessoa como um todo, oferecendo as ferramentas básicas que o fazem capaz de se relacionar livre e autenticamente com Deus, com os outros, com a criação e consigo. Um ponto importante é a nossa consciência de quem somos. Somos imagem e semelhança de Deus, filhos marcados na condição do pecado. Por isso é interessante lembrar que no dia do nosso batismo este gesto aconteceu em nós, para que através do Espírito Santo nossos ouvidos se abrissem e pudéssemos ouvir e entender a palavra de Deus, para que nossa língua pudesse logo professar e manifestar a fé que havíamos acabado de receber. Os nossos pais foram e são os instrumentos dessa mensagem. Seu ofício era e é fazer-nos conhecer e ensinar a viver a fé. Ou seja, o fato de que cremos em um Deus que é amor em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, isso com o auxílio da comunidade. Ou seja, a coerência que educa é para todos. E depois de crescidos, os filhos, atingindo o uso da razão, poderão dizer pessoal e livremente para a comunidade, junto com a comunidade, o desafio de ser cristão. Ou seja, agora eu creio porque eu mesmo conheço a Deus, conheço o Senhor Jesus Cristo. Então, refletir sobre a nossa capacidade de nos relacionarmos com Deus,
com os outros, com a criação e consigo. A cura do surdo abre mesmo a cura do surdo nos abre aos relacionamentos fundamentais de um cristão. O abre aos relacionamentos fundamentais de um cristão, de um filho de Deus. Para isso, ele nos sugere pensar se de fato ouvimos ou somos surdos. Se o que falamos é a expressão do amor de Deus que entra nos nossos ouvidos ou nasce do nosso ímpeto. Essa cura ajuda a pensar se de fato ouvimos e falamos. Ajuda a pensar se ouvimos e falamos e a pensar como é nossa relação com Deus, com o próximo, com a criação, conosco. Tem qualidade a nossa relação? É autêntica? Por fim, eu quero deixar o exercício de santidade para todos. Que exercício podemos colher desta palavra, desta liturgia? Penso que podemos viver esta palavra melhorando os nossos relacionamentos com Deus, com os outros, com a criação e consigo. Mas como fazer isso? Primeiro, conquistando uma vida de oração com mais qualidade. Para isso, procurar ouvir melhor a Deus na oração, entendendo a oração pessoal como um encontro de amor, onde o próprio amor vai nos ajudar a entender de modo concreto a nós, com Ele próprio, a nós, entender de modo concreto o nosso relacionamento com Deus, conosco, com os outros, com a criação e consigo, ou seja, fazer da oração uma ocasião de filho aprender de pai a como viver como filho, conquistar uma vida de oração com mais qualidade, melhorar os nossos relacionamentos com Deus, com os outros, com a criação e consigo, conquistando uma vida de oração com mais qualidade. E ainda, um outro modo é vigiando para usar melhor a nossa fala. Para isso, procurar falar sobre o amor para o próximo e não inventar um amor motivacional para o outro, mas testemunhar o amor que Deus tem para consigo, o amor que entra pelos ouvidos. Vigiando para usar melhor a nossa fala. Por fim, é sempre bom lembrar que você é testemunha de um amor que Deus quer que Deus tem e te oferece e quer fazer chegar a todos, pois todos são chamados porque amados. Então, não faça acepção de pessoas, como Deus não faz. Acepção de ninguém por gosto, por condição social, sexo, por cor, religião e até por posturas políticas. Então, para viver esta palavra de hoje, melhorar os nossos relacionamentos com Deus, com os outros, com a criação e consigo, conquistando uma vida de oração com mais qualidade, vigiando para usar melhor a nossa fala.